Bom dia, meus amados irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Irmãos, vamos começar, sem muita demora, nosso EBD do dia de hoje, tal, e prestar atenção no que o pastor vai estar trazendo para nós, O estudo bíblico que tem sido uma maravilha, tem sido uma bênção. Então, os irmãos me acompanham aqui em Mateus 14, a partir do versículo 26, bem conhecido entre nós, que diz assim: E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então aqui a gente vê a dúvida, O medo que Pedro teve, Mas o vento forte, que diz aqui que Pedro sentiu, é uma circunstância, Uma circunstância na nossa vida. Mas a mão de Deus estendida para nós, isso é realidade. Isso é uma certeza, que sempre nós vamos ter a mão de Deus estendida para nós nos tempos de perigo, nos tempos de tribulação. Amém, irmãos? Então nós vamos estar cantando louvor agora, tá? E logo após esse louvor, eu vou estar passando a palavra para o pastor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei,
comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Não importam as circunstâncias, né, irmão? Nós temos que adorar e louvar o nosso Deus, né? E é na circunstância que nós temos que buscar mais a Deus ainda. Não estou falando que quando o tempo tá bom, tá maravilhoso, não tá faltando nada, tá tudo lindo e maravilhoso, que nós não devemos buscar. Nós devemos buscar tanto em uma situação, quanto mais a outra situação. Amém? Então nós vamos orar e passar a palavra para o pastor. Amém? Santíssimo Deus, grandioso e amado Pai, graça te damos, ó Pai, por mais esse dia de vida, graça te damos por estar aqui em meio ao computador, celular, ó Pai, mas te louvando e honrando teu santo nome, ó Pai, e escutando mais uma vez as suas palavras, seus ensinamentos, nos dê entendimento e sabedoria na sua palavra, Pai. Te peço pelo dia de hoje, Pai, abençoe cada irmão, Pai, cada irmã. Ó Pai, peço perdão pelos nossos pecados e falhas, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos, e vamos estar atentos a que Deus tem para nos ensinar no dia de hoje. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma EBD online. Semana passada nós não tivemos, né? Era Dia das Mães. Aproveitamos apenas para fazer um devocional especial para as mães. Mas hoje retornamos com a nossa EBD online. Lembrando que vamos manter este formato da EBD online até o último domingo, agora do mês de maio. Então, nós temos hoje dia 16, domingo que vem dia 23 e depois dia 30. A partir do dia a partir do dia 6 de junho, que é o primeiro domingo, nós vamos passar a ter um formato da EBD presencial. Então nós vamos analisar ainda, estamos vendo a questão de gravar ou transmitir ao vivo durante a EBD mesmo, com os alunos e tudo mais. Então, você que está nos acompanhando nesses estudos do livro de Apocalipse, vocês não perderão os estudos, mas haverá aí então uma mudança na forma de fazer. No dia 6, nós não teremos a EBD com o estudo de Apocalipse, né? Como é a primeira aula de retorno ao culto presencial pela manhã, a EBD presencial, então nós faremos uma pequena alteração, haverá a presença do pastor Paulo Moisés conosco aqui, que estará ministrando uma aula especial, uma primeira aula, né, de retorno,
Então, neste dia será uma aula diferente. Então, possivelmente teremos a gravação desta aula, mas não será nessa temática do livro de Apocalipse, né? Então, haverá uma interrupção no dia 6 de junho. No dia 13 em diante de junho, retornaremos com a EBD presencial e com os estudos de Apocalipse nessa EBD presencial. E aí nós vamos analisar a melhor forma de fazer, se será gravado, se será transmitido ao vivo, e a posteriori também à disposição ficará a gravação. Vamos analisar, mas possivelmente será apenas uma gravação que será enviada a posteriori, né? Mesmo dia ou no dia seguinte será feita aí as edições e tudo, e aí não será mais no domingo que você vai receber a nossa EBD. Então haverá essa pequena mudança neste novo retorno aí, neste novo tempo, com toda essa questão da pandemia. Estamos bastante ainda reticentes com algumas coisas, então tomando certas precauções, e nesse retorno então a gente vai ter o cuidado também, né, de manter as aulas, mas então as gravações e tudo vai ser um pouquinho diferente. Mas as coisas vão se ajustando, tá bom? Agradeço você que tem nos acompanhado, é sempre muito bom saber que você tem acompanhado, tem deixado comentários às vezes, tem acompanhado lá no chat ao vivo, online, tem escrito. Muito bom ler os seus comentários, é muito bom falar com você. Fique à vontade para fazer perguntas, deixar suas perguntas, e responderemos também a posteriori, né? Se você assim o fizer, tá bom? Agora, não faça pergunta no chat online, porque o chat apaga após a aula, né? Como essa agora que você está assistindo. Você deixa como mensagem lá, tá? Entra não no chat online, mas nas mensagens, e deixa sua mensagem para a gente. É uma alegria responder se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o assunto, tá bom? Nós estamos olhando para Apocalipse capítulo 10, olhamos os versos apenas 1 e 2. Eu convido você novamente lá para Apocalipse capítulo 10, né? Apocalipse capítulo 10. Olhamos os versos 1 e 2 e vamos ler novamente todo o capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, te louvamos pela oportunidade que nos é dada nesta manhã de estudar tua palavra. Aqueles que a ouvem nesta manhã possam ser ensinados, edificados, assim como a mim, que também transmito esta palavra, Senhor, de modo que ela não seja em vão na minha vida e nem na vida daqueles que me ouvem, Senhor. Ó Deus, que eu seja apenas um canal daquilo que o Senhor quer ensinar ao seu povo através desta maravilhosa literatura apocalíptica.
Nos guarde, nos abençoe, nos guie, nos dê entendimento e inteligência para a glória do teu nome, por meio de Jesus Cristo, aquele que reina e vive para todo o sempre, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos aqui olhando então, e peço perdão aqui, às vezes eu viro um pouco a cabeça, mas nós olhamos aqui no último domingo, não domingo passado, mas no anterior, apenas lembrando que o tema que estamos falando é quando Deus quebra o silêncio. Então, quando ele fala, então Deus vem e fala. E nós olhamos primeiro que havia um anjo incomum, né? No primeiro ponto, versos 1 e 2, nós já fizemos a explicação da diferença deste anjo para os anjos comuns, mas não é Cristo aqui este anjo, né? Não entendemos isso, que não está falando do próprio Senhor, mas sim de um anjo diferente, talvez de um anjo que guia, que guarda. Não sabemos identificar o nome desse anjo, mas o que ele faz e a maneira como ele age é algo incomum. Mas também depois temos uma ordem incomum, uma lei incomum, que diz nos verso 2 e versos 2b e parte 3. A parte B do verso 2, então vai dizer, verso 2, tá bom? O anjo tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e gritou com voz forte, como ruge um leão. Como ruge um leão, é a parte 2 e 3, né? E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Então nós temos aqui uma lei incomum. Quando o anjo colocou um pé sobre o mar e outro sobre a terra, mostra seu enorme tamanho a partir da perspectiva da visão de João, naturalmente. Não estamos pensando aqui no anjão, né, um negócio, mas a partir da perspectiva da visão de João, naturalmente, aquilo que ele consegue ver, uma vez que nenhuma limitação é dada da descrição mar e terra, essa ação do anjo demonstra a sua totalidade de autoridade, não a autoridade do anjo, mas demonstra a autoridade de Deus, a autoridade soberana de Deus em julgar toda a terra. Então essa ideia de um pé sobre o mar e um pé sobre a terra traz a ideia da totalidade do que temos no planeta Terra, e então isso demonstra o poder soberano de Deus de julgar todas as nações, tá? Então mostra a autoridade soberana de Deus a partir da demonstração da ação deste anjo, porque nós estamos num período de julgamento, é isso que temos visto, é um período de justiça de Deus sendo executado sobre os moradores da terra. Então, na verdade, nós temos aqui, como sabemos que tudo é do Senhor, mas esse ato do anjo antecipa simbolicamente os próximos julgamentos das 7 trombetas e as 7 taças sobre toda a terra. Então, de acordo com esse tamanho, o anjo clamou com grande voz, e ele clama com grande voz como um leão, como um leão é bom, né? Como um leão que ruge, né? E seu grito então reflete o poder, majestade e autoridade de Deus, né? Os profetas do Antigo Testamento também conectam isso, né? A voz de um leão, de um rugir, como uma sentença, como a voz de uma sentença. Jeremias 25:30, texto sagrado vai nos dizer, Jeremias 25:30, diz assim: você, Jeremias, profetize contra eles todas estas palavras, diga-lhes: o Senhor lá do alto rugirá de sua santa morada e fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra o seu povo,
com brados e contra todos os moradores da terra, e como o eia dos que pisam uvas. Interessante, ele gritará para todo o seu povo, a nação de Israel, mas também para todos os moradores da terra. Então aqui uma demonstração disso. Oséias também vai dizer que ele vai ruir como um leão, rugir como um leão. Tá? Oséias 11:10. Joel também fala que em Sião, o Senhor ruge de Sião e levanta a sua voz de Jerusalém, e tremem os céus e a terra. Amós também vai falar sobre isso. Tá? E quando o anjo gritou, uma coisa incrível, eu estou cortando palavras, falando palavras erradas hoje, está estranho. Mas vamos lá, eu estou misturando as palavras. Depois então desse grito incrível, né? 7 trovões fizeram soar suas 7 vozes, 7 falas de integridade, propósito e perfeição. O trovão é muitas vezes um prenúncio de julgamento nas Escrituras. O próprio Apocalipse nos mostra isso, 1 Samuel também, João também, Salmo. E alguns outros registros, por exemplo, como em Êxodo 9, que Moisés estendeu a sua vara para o céu e o Senhor enviou trovões e saraivas, e fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover granizo diante deles, na terra do Egito. 1 Samuel 7:10 diz: o Senhor trovejou com um grande trovão naquele dia contra os filisteus e os confundiu. Isaías também escreveu: desde o Senhor dos exércitos você será punido com trovões e terremotos, e por aí vai, né? Então o texto não diz o que o trovão disse, mas a ouvi-lo certamente teria adicionado ao terror da cena do julgamento. Então o que nós temos aqui de fato é uma voz poderosa e um trovão que vai iniciar o julgamento, e aqui é uma ordem diferente nas coisas, né? Aonde então temos essa fala em comum aqui, essa palavra em comum que é dada, que nós não sabemos o que é até aqui, mas nós temos então esta informação que nos dá o texto sagrado, que quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar suas próprias vozes, tá? Não sabemos o que foi falado, que os trovões falaram, se falaram alguma coisa, é até conjectura, né? A gente pensar, eles falaram alguma coisa, né? O que ele falou alguma coisa, ou nós temos esta palavra, alguma coisa assim, mas nós temos então essa verdade clara no texto então sagrado, tá bom? Muito bem. Seguindo então aqui o texto ainda, depois dessa lei ou palavra em comum aqui, que nós temos uma ordem em comum, uma palavra diferente, nós temos uma resposta em comum, verso 4, que diz: logo que os 7 trovões falaram, então aqui mostra que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escrevam nada. Então, desculpa, eu tinha dito que poderia ser só uma mera conjectura que eles falaram, mas eu esqueci de observar ou de repetir o verso 4, né, na sequência. A gente fica com a cabeça num verso e bobeia. Peço perdão aí pela minha falha técnica de observância da leitura. Texto que já estava preparado, eu deveria ter me lembrado que de fato eles falaram. Peço perdão aí, tá bom? Bom, 7 trovões não se limitaram a fazer barulhos, mas a informação de João é que algo foi comunicado e João estava prestes a escrever em obediência aos mandamentos de Deus, né? João tinha escrito todas as visões, todas as palavras, então havia uma ordem nova, uma nova palavra para que João deveria, naquele momento, escrever. E ele então se prepara para escrever. Ele toma alguma coisa para escrever o que ele ouviu, né? Ele vai ouvir, ele vai ouvir e vai escrever aquilo que ele ouviu. E então, ele como de comum vai fazer a mesma coisa, porque isso desde o começo é o que está acontecendo. Mas antes que João
né? Antes que João pudesse gravar a mensagem dos 7 trovões, ele ouviu uma voz do céu dizendo: sela o que os 7 trovões falaram. Não escreva, guarde. Se a voz era do Pai, de Jesus Cristo, do Espírito, de algum outro anjo, não sabemos, não é revelado. A ordem, no entanto, claramente se origina de Deus, como aquele que havia ordenado João a escrever as outras coisas, e aqui ele proíbe. A razão pela qual é proibido de gravar a mensagem dos 7 trovões também não é revelado. Pode ser que Deus simplesmente preferiu que não fosse, talvez fosse algo tão aterrorizante que era melhor não escrever para ser revelado. Qualquer especulação sobre o conteúdo específico da mensagem é inútil. Se Deus quisesse que fosse conhecido, ele não teria proibido João de escrever. Não teria proibido João de escrever. Daniel também foi proibido de gravar determinados elementos das suas visões em Daniel 8. Ele foi ordenado a não gravar aquelas mensagens, não escrever. O apóstolo Paulo, ao ser arrebatado também ao terceiro céu, conforme ele diz, ele vai dizer que não poderia falar as coisas que ele viu. Então houve uma ordem ou uma direção para que Paulo não falasse, assim como João também aqui não deveria falar. As palavras dos 7 trovões se enquadram nessa categoria. Elas são únicas palavras do livro de Apocalipse que estão seladas, que foram proibidas de serem manifestadas. E falar qualquer coisa sobre elas ou pensar qualquer coisa sobre elas seria de fato então conjecturas. Não sabemos o que esses trovões falaram. Não sabemos se um dia saberemos o que eles falaram, mas eles falaram. Na sequência, nós temos um anúncio em comum, versículos 5 a 7. Então, o anjo que vinha em pé sobre a terra e o mar, e a terra levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Seus servos, os profetas. Então nós temos aqui essa palavra, essa definição aqui no texto, em um ato solene. O anjo vem até João, que o viu, e ele então, o gesto aqui, é um gesto de juramento solene, diante de João, quando ele fala que jura, no texto aqui ele fala assim: jurou por aquele que vive para todo sempre. Então é um gesto solene de adoração, de juramento ao Senhor, e ele não poderia tirar esse voto diante de Deus. O seu voto era que aquilo que ele vai falar, então, deve ser notado, porque é de fato verdade e algo que é importante, algo que é importante. E esse voto indica que hoje está prestes a dizer era uma coisa de muita importância. Então é como se ele dissesse: João, por Deus, o que eu vou falar aqui é muito importante. Note bem essas palavras. Note bem essas palavras. O anjo então tomou o seu juramento em nome daquele que vive para todo sempre, que é o Senhor, que criou os céus e a terra e tudo que nele há. E essa designação de Deus salienta a eternidade de Deus, seu poder soberano, criador de todas as coisas. Identifica Deus como a causa última de todas as coisas também. Devemos então ter essa lembrança. Paulo e Barnabé gritaram para a multidão em Listra que procuravam os deificar. Ele falou: o que vocês estão fazendo, homens? Nós também somos homens, temos a mesma natureza que vocês. Então você está falando: não, por favor, não nos adorem. Então, na verdade aqui, a adoração é a Deus e não a homens, porque Deus é o Senhor digno da adoração, somente Ele, homem nenhum,
deve receber adoração, deve receber veneração. Ser honrado por algum ato, ser honrado por aquilo que ele é uma coisa, mas venerar ou adorar um homem não é pecado. É pecado. Não devemos fazê-lo em hipótese alguma. Bom, ele identifica então Deus como a causa última, né? Então nós não devemos adorar os homens, mas adorar a Deus. Em ambos os casos, né, vemos que Deus é a fonte, é Deus quem deve ser adorado, né? Em todos os casos, sempre a adoração pertence ao Senhor, nunca ao homem. Nunca venerem um homem, né? Somos falhos como qualquer outra pessoa. Deus é perfeito. Ele é digno de adoração. Ele é digno de ser, de fato, venerado, adorado, ser exaltado. E ele merece nossa adoração. Bom, então Deus é o Senhor de todas as coisas. O conteúdo específico, então, do juramento que o anjo faz, ele diz, olha, não haverá mais demora. Respondendo à pergunta dos mártires lá de 6:10. Até quando? Quanto tempo ainda vamos esperar? E as orações dos santos de Apocalipse 8:3 e 5. E a frase diz, dos dias da voz do sétimo anjo, quando ele está prestes a soar. Indica que o julgamento das 7 trombetas está prestes a chegar e que não é um evento único, mas abrange dias. O que indica um período de tempo. Este período inclui o julgamento das 7 taças, capítulo 16, de 1 a 21, o que parece exigir algumas semanas ou meses ainda para se desenrolar. Então o soar da 7ª trombeta traz o julgamento final representado nas taças da indignação derramada de Deus sobre a terra. O tempo da paciência de Deus é visto como tendo terminado. O tempo para os atos finais de julgamento é visto como Deus estendendo as mãos sobre a terra para de fato puni-la definitivamente. O tempo que os discípulos queriam saber é respondido agora. As orações dos santos de todos os tempos estão nesse período onde tudo vai se consumar. A consumação do reino de Deus está prestes a ser respondido. Quando o anjo tocar a 7ª trombeta, capítulo 11, versículo 15 diz, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve nos céus vozes fortes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Louvado seja o nosso Deus. E aqui é o reino que ele vai dominar presencialmente lá no milênio e depois por toda a eternidade. Não é um reino que está acontecendo agora. Não é um reino amilenar. Não é algo que já acontecera. É algo que acontecerá. Uma literatura de futuro ainda. De algo que virá a acontecer. Não é um reino espiritual, é um reino completo, integral, total, pessoal de Jesus Cristo. Naquele tempo, o mistério de Deus terá sido concluído. Tudo que ele pregou aos seus servos, os profetas. Romanos, capítulo 16. Versos 25 e 26 dizem, ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Os mistérios escondidos no passado que o Novo Testamento revela, inclui os mistérios do reino, Mateus 13:11. Inclui o mistério da cegueira espiritual de Israel, Romanos 11:25. Inclui o mistério do arrebatamento. Inclui o mistério da iniquidade.
inclui o mistério de Cristo, Efésios 3:4, de Cristo e da igreja, Efésios 5:32, o mistério de Cristo no crente, Colossenses 1:26-22, do mistério da encarnação, 1 Timóteo 3:16, e por aí vai. É trazer à luz os mistérios que estavam ocultos em Deus. E mais um, então, aqui diz que a hora que tocar essa sétima trombeta, nós ainda vamos olhar isso com detalhes. O reino será do Senhor. Está prestes, o anjo está dizendo, está prestes a acontecer. Está prestes a vir. Louvado seja o nosso Deus. A consumação do plano de Deus para trazer o seu glorioso reino na sua plenitude, que envolve a salvação dos eleitos, o seu lugar glorioso no reino, o que tudo se passa nesse momento. Mas também inclui o julgamento de homens e demônios. O mistério anteriormente oculto refere-se a todos os detalhes desconhecidos que são revelados a partir deste ponto até o final de Apocalipse, quando os novos céus e a nova terra são criados. Deus havia pregado esse mistério, sem os detalhes revelados no Novo Testamento aos seus servos, os profetas do Antigo Testamento, homens como Daniel, como Ezequiel, como Isaías, como Jeremias, Joel, Amós, Zacarias, escreveram de eventos do fim dos tempos. Mas grande parte dos detalhes, no entanto, estavam ocultos e não foram revelados até o Novo Testamento. E mais particularmente, não foram revelados até a escrita desses capítulos finais de Apocalipse. Para os crentes que viverem naquele tempo, em um mundo dominado por demônios, assassinatos, imoralidades sexuais, abuso de drogas, roubos, desastres naturais incomparáveis, a percepção de que o plano glorioso de Deus está dentro do cronograma, o reino prometido está próximo, quando a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor como as águas cobrem o mar, vai trazer um grande conforto e esperança em meio ao julgamento. Para aqueles que se converterem durante o período da tribulação, saber que está acabando esse tempo será um momento de regozijo. E para nós que hoje estamos aqui vivos, aguardando o arrebatamento e talvez não passemos por ele, talvez desceremos à sepultura antes disso, mas talvez passemos pelo arrebatamento da igreja e estaremos com o Senhor nesse período, também nos traz regozijo e conforto. Porque vivemos num mundo difícil, vivemos num mundo onde a imoralidade graça, onde as drogas, prostituição, furtos passam de uma maneira assim terríveis. O Senhor tem nos fortalecido e nos dá a garantia da esperança de um reino eterno, de justiça, de paz, de alegria, de grande satisfação em Cristo Jesus. Para nós isso deve nos levar a nos regozijarmos, a adorarmos ao Deus eterno, a celebrarmos o seu poder, sua graça, e lembrarmos dos que o salmista, por exemplo, dizia: ó Deus vingador intervém, e nós sabemos que haverá o dia da intervenção divina, de julgamento sobre toda esta terra, sobre os homens maus, sobre toda a perversidade, sobre todos os pecadores que rejeitaram Cristo, sobre aqueles que preferiram seguir a besta, o falso profeta, sobre aqueles que neste tempo preferiram seguir seus pecados e sua vida longe do Senhor. Mas haverá paz, segurança, galardões, alegrias para aqueles que foram salvos. Oh glória, louvado seja de fato nosso Deus, irmãos queridos. Para encerrarmos, temos também aqui uma tarefa em comum, versículos 8 a 11. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho, e ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, quando porém comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você
ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A voz de João, a voz que João já havia ouvido falar no verso 4, proibindo de gravar as palavras dos 7 trovões, falaram com ele novamente. E como tinha falado anteriormente, aqui João volta a ser um participante ativo nesta visão. Ele deixou o local de um observador para se tornar um ator no drama. E a voz lhe diz: pegue o livro, que está aberto na mão do anjo. Essa é a terceira referência à localização do anjo, que está um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Então enfatiza fortemente a autoridade incomum que ele tem sobre a terra. Em seguida, em uma ilustração gráfica de uma resposta adequada por parte dos crentes para o julgamento iminente de Deus, deve ser, João tinha dito, então tome e come-o, ele vai fazer o seu estômago amargo, mas a tua boca será doce como mel. O anjo sabia que a reação de João seria verdadeira, ele seria obediente, e assim como em Ezequiel antes dele, João na visão simbolicamente tomou o livrinho da mão do anjo e o comeu. E quando o anjo havia previsto em João que na sua boca seria doce como o mel, mas o seu estômago ficaria amargo. O ato de comer o rolo simbolizava a assimilação de absorção da palavra de Deus. Quando João pegou na palavra divina sobre os julgamentos restantes, como o Senhor tomou posse do universo, lembra que nós estamos falando que esse rolo que o Senhor está abrindo, desenrolando, é o termo de posse dele, daquilo que lhe pertence, e estava então com os selos, e ele está tirando estes selos, e ele está ocupando aquilo que é dele, por direito. Então, novamente, a ideia aqui é que ele é doce, porque João, como todos os crentes, que quis o Senhor agir para nos salvar, mas agirá em juízo para ter de volta a terra que pertence a ele, que por direito de ser exaltado, honrado e glorificado. Então, mas mesmo assim haverá a condenação dos incrédulos. Aquilo que inicialmente é doce à sua boca, quer saber que o Senhor governará sobre todas as coisas, se torna amargo, porque isso acontecerá através de uma forma muito forte, muito potente, com grandes juízos sobre os homens impenitentes. O que amarga de fato. Nos traz certa tristeza saber que alguns homens, ou muitos homens impenitentes, estão então se afastando, estão afastados do Senhor e morrerão nos seus pecados. E não há nada pior do que alguém morrer nos seus pecados longe do Senhor. Não há nada pior, nada pior. De acordo então com essa experiência agridoce, a João foi dito: você vai profetizar ainda sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Novamente indica que João está sendo, mais uma vez, pela segunda vez, encomendado para escrever o resto das profecias que Deus ainda daria a ele. E que ele estava prestes a aprender ainda mais. E o que ele estava prestes a aprender seria ainda mais devastador do que tudo que já tinha passado. Tudo que já tinha passado. Essas profecias que Deus ainda daria. E o que ele deveria era ser fiel àquilo que lhe foi dado. Seu dever de registrar toda a verdade que havia sido vista ou que logo se veria. As profecias que João receberia diria respeito a todos, resumido em alguns grupos de pessoas, de todos os lugares. Então João deve alertar sobre todos os julgamentos amargos, chegando através da 7ª trombeta e das 7 taças. Como um exílio, na ilha de Patmos, ele não teve oportunidade de pregar a todas as nações, mas ele escreve profecias e distribui, de modo que a alertar todos os povos da amargura do juízo vindouro e da morte e do inferno. Os pecadores de todos os lugares podem saber que João gravou essas profecias, que enquanto julgamento está
atualmente ali registrado para nós. Um dia futuro está chegando, quando o sétimo anjo soará a sua trombeta e o domínio do pecado será quebrado. A liberdade de Satanás e seus demônios chegará ao fim. Os ímpios serão julgados, os crentes glorificados. Este capítulo então apresenta o interlúdio da esperança tingida com amargura, que lembra a todos os cristãos de suas responsabilidades evangelísticas, de advertir o mundo para aquele dia. Não devemos nos calar, porque como disse agora recente, a pior coisa é o homem partir deste mundo sem Cristo. A pior coisa é o homem partir deste mundo sem conhecer o Evangelho, ou conhecendo e rejeitando-o. Nós, como salvos em Jesus Cristo, aqueles que já conhecem a Cristo, não se furtem a falar do Evangelho. E você, meu amigo, que talvez esteja acompanhando, mas ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, convido que você faça isso agora e confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus assim nos abençoe. Muito bem, terminamos aqui nossa aula de hoje. Quero agradecer sua participação, sua presença, seu acompanhar desta aula. Obrigado aos irmãos, obrigado a todos que nos ajudam aí a colocar esse vídeo no ar. Te convido também, você que estiver aqui na região de São Paulo, Grande São Paulo, a vir nos conhecer. Rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, Igreja Batista Boas Novas, né, de Diadema. Você é nosso convidado a estar aqui. A partir das 18 horas, temos culto hoje. E, novamente lembrando, no dia 6 de junho, retornaremos à EBD presencial. EBD presencial. E aí, como já disse, haverá uma mudança no tempo em que vocês receberão as mensagens, tá bom? Acho que é só. Que Deus abençoe você. Uma boa semana, bom final de semana, bom domingo. Curta aí sua família, seu tempo com as pessoas. Se você for a um culto hoje, que seja um tempo muito abençoado também. Que Deus possa nos guardar durante esse período que ainda estamos vivendo. E que nós possamos realmente estar descansando no Senhor mesmo diante do que temos visto e vivido. Tá bom? Forte abraço a você, se cuida. Que Deus te guarde. Tchau.